Olá, Conselho do Perito. A CLT só diz que pode perícia médica e perícia de engenheiro. Fisioterapeuta não pode. Será que é verdade isso? Olha, vamos ver então. Essa discussão até não veio numa pergunta no Instagram, isso veio do aluno do CZP. Então vamos lá. Antigamente, quando o fisioterapeuta começou a aparecer aí para o mundo da perícia, e aí ele fazia alguma perícia na área de ergonomia, principalmente as perícias de ergonomia, ou as perícias no local de trabalho, sempre impugnavam o laudo do fisioterapeuta com base no artigo 195 da CLT. E o que é CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas. Por que impugnavam? Né? Porque o artigo dizia exatamente o seguinte: a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através da perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. E aí o que acontecia? E o que aconteceu por muito tempo? Impugnavam a nomeação do fisioterapeuta porque dizia que a CLT só permitia médico e engenheiro. E usava esse artigo. Mas qual que é o erro desse artigo? Porque ele tá claro, é uma caracterização e classificação de insalubridade e periculosidade. A perícia de ergonomia não trata desse objeto. Então aqui, na CLT, no artigo 195, existe um objeto da perícia. E o objeto é insalubridade e periculosidade. Bom, aí tudo bem, se o objeto da perícia for esse, tá tudo certo. Ah, Douglas, mas na CLT não fala de ergonomia. Sim, porque a CLT é antigona, né? Muito antiga. Nossa, nem me lembro de quanto é, 1940 acho que é. Bom, se ela fala que o peso adequado para alguém carregar, que é tranquilinho até 60 quilos, se tiver até 60 quilos, está dentro da norma, da lei, não da norma, né? Enfim, mas isso é discussão para outro vídeo. Mas aí a gente tem que estudar o que diz a CLT nesse sentido. Porque se nós pegarmos o artigo 195, quer dizer que qualquer outro tipo de perícia o juiz não poderia pedir. Sei lá, uma perícia contábil, uma perícia psicológica, uma perícia ortopédica, uma perícia oftálmica, uma perícia em relação à perda auditiva, porque não está claro. Mas a CLT corrige isso, no meu ponto de vista. No artigo, eu estou olhando para baixo porque eu não gosto de falar da legislação sem ler, porque quando a gente fala de legislação, a gente tem que falar exatamente o que está escrito ali para não incorrer em erro. Então, por isso que eu estou aqui com o meu tablet, estou lendo aqui o que diz o artigo. Tá? Mas vamos lá no artigo 852-H, que fala, esse capítulo da CLT fala do rito sumaríssimo, que é em relação às questões envolvendo litígio, né, envolvendo o processo judicial propriamente dito. E lá nesse artigo diz o seguinte: todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. E aí no parágrafo 4º, olha o que ele diz: somente quando a prova de fato o exigir, ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito. Então, veja bem, aqui está a perícia ergonômica. Porque quando o juiz bota lá na ata de audiência que ele quer uma perícia técnica, onde o objeto de estudo seja o local de trabalho, com ênfase em ergonomia, é isso que ele está querendo. Então essa perícia ela não é de insalubridade e nem periculosidade, porque provavelmente no processo não se está discutindo isso. Ou se estiver discutindo, vai ter esta perícia separada. Então este artigo aqui, ele permite que o fisioterapeuta desenvolva as perícias, tanto técnica, envolvendo a saúde do indivíduo, a perícia que a gente conhece como avaliação físico-funcional para estabelecimento de nexo causal, e a perícia técnica envolvendo as questões ergonômicas propriamente dita. E por que é importante isso?
Porque muitas vezes, advogados antigos principalmente, e ainda algum advogado mais moderno que queira dar uma curva, assim, ele cita o artigo 195, dizendo, na CLT não diz que vocês podem fazer perícia. Só que aí a gente tem que lembrar que a gente também tem o Código de Processo Civil, né, que fala da prova técnica, e lá o próprio Código de Processo Civil não faz distinção, né, quanto à formação acadêmica do perito. E aqui a gente tem ainda lá no Código de Processo Civil a questão envolvendo a perícia complexa, que quando a perícia é complexa o juiz pode nomear mais de uma perícia. Então em muitos processos a gente tem as perícias separadas. Você tem uma perícia avaliando a pessoa para ver incapacidade, deficiências e o nexo causal, e uma perícia no local de trabalho separada para fazer os levantamentos de ergonomia, de NR17 e tudo mais. Então é bem comum isso acontecer até no Brasil, você ter duas perícias ou uma só. O profissional faz, né, o fisioterapeuta pode ir lá, avaliar a pessoa, avaliar o local de trabalho e fazer tudo numa perícia só. Ou separado, né, que eu também não vejo problema. Mas é importante, então, que a gente saiba, né, que você tentar usar o artigo 195, que fala de insalubridade e periculosidade, para impugnar ou dizer que o fisioterapeuta não pode fazer perícia é um erro. É um erro crasso, não existe isso. A própria CLT corrige esse apontamento. Não é que ele corrige, não é uma correção, porque ela é clara que ela quis estipular que esses dois profissionais poderiam fazer, porque lá em 1940 nem a fisioterapia nem existia, né? Então, claro, esses eram os profissionais da época que detinham o maior e o melhor conhecimento para fazer a avaliação deste objeto, que é a insalubridade e periculosidade, né? Mas olha que o artigo 852, mais especificamente no parágrafo 4º, então ele já diz ali que o juiz vai deferir uma prova técnica, fixar um prazo, o objeto dessa perícia vai nomear o perito. Simples assim. Não diz se é fisioterapeuta, se é engenheiro, se é... Enfim, não importa. Qualquer profissional que seja capaz de avaliar o objeto da perícia. Então, não permitam que citam esse artigo 195 para dizer que você não pode fazer perícia. Não pode! Não está na CLT. Menos, né? Vamos devagar. Hoje a gente já está bem mais moderna, né? A gente sabe que diversos profissionais podem auxiliar a justiça nesse sentido, e é isso que a gente tem que fazer. Fechou? Gostou do vídeo? Me dá um joinha, te inscreve no canal. Se tu tiver no Instagram, também dá uma curtida para mim. Comenta aqui embaixo a tua experiência. Manda esse vídeo pro coleguinha que não sabe, ou pro advogado que ainda acha que o fisioterapeuta não pode fazer perícia. Tem que interpretar direitinho aí que não está bem correto essa história da insalubridade e periculosidade. Se você estiver ouvindo o Conselho do Perito em podcast, printa e me marca. Eu adoro saber o que vocês estão achando aí do Conselho do Perito. E valeu! Fui!